Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do nosso Ubuntu 3Cast, que hoje não é só um Ubuntu 3Cast, é um Fit Thinkercast. Olha aí, as coisas melhorando. Hashtag GoThinkers. Vencemos na vida, né? Olha que bacana, gente. E hoje com um convidado super especial, querido aqui, Eduardo Freire, né, da FWK Innovation Design. Olha que chique, que bacana. Edu, seja bem-vindo, muito obrigada. E conta um pouquinho da sua história aí pra galera. Legal, Ana. Primeiro, obrigado, né? Sejam bem-vindos. É o que a gente sempre fala aqui sobre conteúdo e gravar, né? Todo mundo tá vendo tudo bonitinho aqui, mas ninguém imagina o que a gente, né, tá colocando isso. Então deixa eu falar um pouco sobre mim, né? Deixa eu falar que eu sou o pai da Maria Júlia e da Melinda, né? Que são de fato as figuras que mais me inspiram a fazer inovação, né? Eu venho da área de gestão, etc, e meio que tecnologia. E hoje, como tu falaste, a gente trabalha ajudando empresas, né, nesse cenário, Ana, de transformação digital e inovação. Nosso business é só isso, né? A gente começou em projetos e tal, e aí eu acho que durante o nosso papo aí a gente desenrola, né? Mas mais do que isso, é até o que a gente colocou aqui no nosso plano de fundo aqui, né? A gente está trabalhando para mudar o que sempre foi assim. Então é isso que nos norteia e talvez foi isso que nos conectou aí, né? A Ana fez agora a nossa imersão lá do Project Think esse final de semana. E aí a gente conversando, cara, vamos gravar um podcast. Eu disse, vamos na hora, porque senão se a gente esperar condições normais de temperatura e pressão para fazer alguma coisa, a gente talvez não estaria nem gravando esse podcast. Provavelmente, né? Mas é isso, gente. Como ele falou esse final de semana, eu tive a oportunidade de fazer essa imersão com esse cara fantástico, né? Eu já fazia um tempo que paquerava e nunca dava certo essa data. E, poxa, saí de lá com a cabeça, o coração fervendo. Eu disse, não tem pessoa melhor no mundo para a gente falar sobre empatizar para inovar. Que esse é o tema de hoje. A gente vai desconstruir aí um pouco o que a turma tem feito aí, né, em torno desse tema, e a gente vai trazer uma visão bem pé no chão, bem prática, de como empatizar pode fazer a diferença na vida de cada um de vocês aí e, consequentemente, nos seus negócios, projetos, né, ações sociais, ok? Ok. Vamos nessa, Edu? Let's go. Partiu. Primeira pergunta. Muitas vezes, quando falamos sobre empatia, somos mal interpretados. Vocês concordam aí? No mundo dos negócios parece até assim um pouco ingênuo, né? Utópico, e virou romântico. meio buzzword, né? Virou meio buzzword. Tudo tem que ser de empatia. Então. Mas, Edu, por que é tão importante a gente entender de fato o que é empatia e como ela afeta diretamente o nosso olhar para a inovação? Legal. Essa questão, pegando um pouco do teu começo da pergunta, né? É um desafio hoje para a gente falar sobre isso, que era inclusive o que a gente discutia lá na imersão, né? Porque às vezes isso virou tanto um buzzword que as pessoas têm um preconceito sobre isso, né? Então, acho que o primeiro ponto é não só a gente entrar em todas as tias aqui, mas se a gente separar duas tias, que é a simpatia e a empatia, eu acho que a gente conversa, né? E uma das coisas, quando a gente começa a estudar profundamente sobre empatia primeiro é sobre eu, né, para depois é sobre o outro, ou seja, como é que eu vou tentar descobrir ou desenvolver um projeto, né, sobre algo se eu não entendo como pessoa, né, então eu preciso me entender quanto pessoa, né, nessa questão de depois entregar resultados e trabalhar de fato inovação. E a tua pergunta me fez ontem eu estava numa aula, né, no MBA, e ao final da aula era para falar de Design Thinking, não era nem de Project Thinking, né, lá nessa disciplina, e um aluno chegou para mim e perguntou assim, professor, beleza, é legal, mas nas empresas, como é que eu utilizo isso? Eu disse, cara, toda vida que surgir alguma demanda, né, alguma oportunidade de fazer algo novo, você trabalha isso. Ele disse, cara, a gente podia fazer isso sempre, né? Eu disse, por que a gente não faz? Ele, porque é difícil e tal. Então, se é difícil, é porque todo mundo faz, né? Porque por isso não todo mundo faz. E aí, Ana, né, tentando ser um pouco pragmático aqui na tua resposta, uma coisa que a gente descobriu, pessoal, sobre essa questão da empatia é assim, pelo menos para mim, né, empatia não é uma fase, né, não é algo que eu vou usar aqui no começo e de repente eu perco um pouco disso, né, até o próprio Project Think lá.
quando a gente desenvolveu lá na dissertação, lá na UFPE, né, ele tinha essa oportunidade de tentar trazer esse olhar, né, do design, da agilidade, da neurociência e tal, para a parte dos projetos. Mas quando a gente descobriu que a gente na verdade, estava com a possibilidade de conseguir, a gente está nessa jornada, né, de trazer, na verdade, uma gestão centrada em pessoas, né? Então, no final, empatia, eu acho que, Ana, é essa questão, né, da gente ser pragmático na perspectiva disso. Então, o lance de eu ser simpático, né, de eu sorrir com você, de repente eu não estou sendo empático contigo, né? E quando a gente começa a se aprofundar acerca disso, a gente descobre que, na verdade, tem outras questões, tem o sociopata, tem o psicopata e tal, que eu acho que não vale nem a pena a gente falar. É outro podcast, pessoal. É outro podcast sobre isso. Mas quando a gente traz isso para as organizações, como virou, né, isso virou uma deturpação, né, virou até um papo meio papo de coach, né, e coach funciona, né, pessoal, né, desde que tenha uma profundidade que as coisas aconteçam, mas que a gente precisa de fato, assim, no final do dia eu não consigo fazer nada, né, se eu não compreender o porquê, se eu não compreender o porquê e o para quê. Eu acho que a empatia é fundamental para isso, né, e de novo, é uma característica nossa quanto ser humano, né, e o difícil é a gente se desconectar dos nossos modelos mentais, né? Porque a gente tem um olhar muito viciado Sim. sobre o mundo, sobre tudo, e a gente tende, nós somos velhos cognitivos, a interpretar tudo Sim. a partir das nossas vivências. Então, exercitar, empatizar, né, como processo, e você começar a perceber o mundo por perspectivas diferentes da sua, te dá uma possibilidade também muito maior de combinar tudo isso e inovar, né? Lá no meu Instagram eu uso uma frase do ensaio sobre a cegueira, do Zé Saramago, né? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Né? Então, esse olhar assim, bem apurado, bem aguçado, ele vem do quê? Do sentir. Sim. Então, muitas vezes, empatizar também tem esse lance da gente colocar um pouco o nosso racional. Sim. E o nosso instinto também de defesa, né? Ataque e tal. E, de fato, destruir esses muros e criar pontes. E sentir com o outro. E é engraçado que essa tua frase que tu colocou, antes da gente começar a gravar o podcast aqui, né? Mundo real completo, né? A gente estava conversando com um líder técnico de uma squad, né? De um time de transformação de um cliente, time da gente, e aí ele colocou um ponto, ele disse, cara, mas o cliente, pô, a gente está entregando esse resultado tal, a gente compreendeu, a gente pegou uma amostragem legal, estou conectado, a gente está ajudando as pessoas, é um cliente que o impacto direto é nas pessoas. E aí ele, pô, e o pessoal reclamou porque a gente ajudou ele. Aí depois eu disse, ô fulano, será que esse recado foi para ti? Daí um pouco antes de eu entrar, né, eu estava olhando meu WhatsApp aqui quando a gente estava, né, fazendo toda a configuração aqui do ambiente. E ele disse assim, Edu, eu queria te dar um feedback. A gente descobriu que o recado não era para mim, era para outro, entendeu? E ele estava naturalmente armado. Porra, cara, não sei o quê. E é aquilo que a gente falou aqui há 5 minutos atrás, né? O lance de empatizar não é uma atitude de um ponto, né, cara? Eu vou começar um projeto, eu vou desenhar personas. Cara, desenhar personas é tudo menos empatizar, entendeu? Né? Empatizar, para mim, eu gosto muito de 2 frases, é trabalhar, né? Tira o bumbum da cadeira, ou seja, cara, se eu tô aqui nessa cadeira e a pessoa que tá passando por aquilo tá lá embaixo, né? Tá lá no front, eu tenho que ir lá me colocar no lugar dela, né? E um outro viés é o que eu chamo do descer pro play. Eu disse, cara, beleza, nós discutimos aqui, cara, como é que eu vou materializar essas questões, né? Eu gosto muito de brincar com as palavras, sabe, Edu? Tanto de descobrir o significado delas, como desconstruir. Uhum. E se a gente pegar a palavra sentido, ela é sentir dor. Sim. Né? Então, se você não vai lá sentir a dor... Não faz sentido, né? E começar tudo de lá, dessa dor, ficar imaginando, conjecturando a partir da sua visão limitada de mundo, não acontece nada. Sim. Né? E isso aí a gente tem dados hoje, né? A gente tem um gap de percepção de valor aí de 72% entre CEOs das empresas, seus clientes, né? Seus consumidores e tudo isso gerando um prejuízo enorme em toda a economia em cadeia de produtos que são lançados, de campanhas que não dão certo simplesmente porque... Não empatizaram. A SAP tem um dado econômico, né, de 2019, eles não atualizaram aí no período da pandemia, tu lembrou? Que era um gap de $1 tri, pessoal, de dólares entre o Employee Experience e o Customer Experience. Porque é aí o que acontece, né? O Employee Experience eu estou olhando, né, os colaboradores, o Customer Experience eu estou olhando né,
quem compra, né, meus consumidores. As pessoas não entendem que isso é uma conexão direta, assim. Total. Se eu não tiver uma conexão, uma experiência bacana enquanto colaborador, eu não vou conseguir dar uma experiência né, da perspectiva do cliente. E aí, pegando esse teu dado aí do percentual, mais isso, olha a oportunidade que a gente tem de negócio. Total. E o que acontece? Qual é o problema? A gente está tentando resolver esse problema com processo e tecnologia, sem compreender o contexto, né? Cara, qual é o contexto que as coisas estão acontecendo? E Né? ainda para engrossar esse caldo, tem mais outro dado do Neil Martin no livro Hábitos de Consumo. Mais de 80% dos produtos são descontinuados antes de 1 ano após o seu lançamento por não atingir o potencial de vendas. Olha só o universo de desperdício de tempo, de energia e de dinheiro se a gente estivesse simplesmente fazendo algo que, em tese, é básico. Sim. Sermos humanos. Sim. Nos conectar, sentirmos o outro e com o outro. Que remete lá a pergunta lá do meu aluno ontem no MBA, né? Cara, onde é que eu utilizo? Porque parece tão óbvio que a gente não utiliza, né? E eu acho que a gente tem uma missão mesmo individual, por isso que eu acho que é partindo da gente, né? E isso, pessoal, é prática. Você vai errar, mas prática para as coisas conseguirem sair do outro lado. A gente não consegue hoje não conceber algo sem se conectar, entendeu, cara? Por que eu estou fazendo isso, etc. E isso eu vou falar do básico, pessoal, quando a gente né, vai, de repente, selecionar um colaborador, uma colaboradora para trabalhar com a gente, né, cara? O que é que faz sentido, né? Hoje a gente fez um modelo, né, que, na verdade, quem entrevista não sou eu, né? Então, cara, é a Keila, é o fulano, é outro especialista, é quem vai trabalhar com ela no time. Entendeu? Cara, aquela pessoa tem sentido estar aquilo, mesmo elas podendo ser uma líder dela, né? Uma Project Think e tal. Mas, para quê? Para depois eu vou entrar mais, sei lá, num ajuste de salário, um benefício ou outro, né? Eu vou mais ali dar o arremate final daquela perspectiva. Por quê? Porque também na possibilidade de repente a gente entender que aquela pessoa lá na frente não tem fit cultural com a gente, né? Porque, obviamente, a gente só vai saber fazendo, né? Também nesse arremate de, cara, ô Ana, vamos fazer o seguinte, então vamos conversar aqui, porque a fulana tá fazendo sentido. Então, eu te trago do jogo também do outro lado, né? Então, você se pertence sem querer dar abordagem, né? Porque você diz, cara, calma aí, eu não contratei, a Ana contratou. Entendeu? Então, se a gente tiver que se desligar ou fazer essa experiência o contrário, cara, Ana, vamos junto nós dois, né? E isso tem sido um experimento, pessoal, de novo, não é uma regra, não é uma prática aqui, mas é um experimento que a gente fez que, por exemplo, facilitou muito a gente enquanto time, porque de repente a Ana, né, nessa perspectiva, nesse exemplo hipotético aqui, né, da Maria que não tá se engajando, a Ana vai ser a primeira a tentar dizer, cara, ô Ana, Maria, o que tá faltando aqui para mim, né, que eu posso te ajudar? E às vezes a Ana não tem nem vinculação direta, nem no departamento, nem no squad, até porque a gente funciona de holocracia, isso já é outro modelo também que dava outro podcast, vários podcasts aqui. Vamos fazer uns spin-offs, né? Agenda aí, viu, desse negócio. Porque assusta muito, por exemplo, a gente estava aqui com o Marcelão, né? Que está indo, tá vindo operar aqui o Laboratório de Inovação Social da gente aqui com a CUFA, né? E aí uma coisa que eu falei pro Marcelão, disse, cara, Marcelo, não vai se assustar com duas coisas. Um é que as pessoas geralmente, como ele tem essa competência de atuar naquele setor, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, às vezes, né, a gente com esse papel de CEO, o cara, não, mas eu quero falar com o CEO da empresa. Eu disse, cara, mas quem resolve esse negócio é o Marcelo. Né? E antes aqui, quando a gente estava na pré-configuração, eu tive que sair para ir para uma agenda de vendas, né? Aconteceu exatamente isso. Alguém de compras ligou de um cliente da gente, pessoal, por exemplo, né? Disse, cara, eu tô querendo aqui, eu não sei o quê. Eu disse, cara, mas calma aí, quem resolve isso aqui é a Keila. Então, ela não tá conseguindo me atender. Cara, se ela não tá conseguindo me atender, eu não vou nem saber. Primeiro eu tenho que saber o contexto, saber alguma coisa para poder adequar. Porque se a gente não, né, contratar pessoas competentes e dizer que elas têm o que fazer, bicho, a gente tá fazendo a coisa errada. Entendeu? Eu disse, cara, vou contratar a Ana, ela tem competência de cuidar aqui da minha comunicação e tal. E eu tenho que dizer pra Ana o que ela tem que fazer, cara, tem alguma coisa errada. Ou em mim ou na Ana não muda. Né? E de novo, pessoal, quando a gente fala do outro lado que tem a empatia, né? A Ana não perguntou, mas eu lembrei uma
uma outra questão que é importante para o ambiente, né? O ambiente ser accountável, né? Ou seja, trabalhar o accountability, como diz o americano, né? Ou seja, cara, eu tenho um compromisso. Se eu marquei com a Ana X horas e vou ter que me colocar, e beleza, pode atrasar ou não, cara, mas para mim, missão dada é missão cumprida e a gente precisa sair lá do outro lado. E eu só consigo me engajar a isso e, de novo, nas pesquisas da gente, nas práticas da gente, etc., se eu trabalhar empatia. Só para fechar, vai dar problema, beleza? Não vai resolver todos os problemas, cara, porque a gente descobre que a jornada, né, também é uma parte do aprendizado quando a gente vai construir sistema de gestão, né? Mas aí fica para tu perguntar aí das próximas perguntas. Várias outras paradas aí, empatizar para cima, para baixo, que ele fala que é super bacana. Mas assim, né, você sempre fala sobre conversas empáticas. E foi bem bacana essa abordagem, de modo particular, né, como ponto de partida na concepção de projetos. Mas por que é tão importante que tenham os consumidores no centro, né? Ponto de partida de projetos tem os consumidores no centro. Como treinar, empatizar no mundo real e quais os ganhos em escala dessa nova postura adotada? Legal. Se tu vê uma pergunta que ela vai dar umas polêmicas que a gente vai... Tem cartão aí para sustentar. Sobre o como treinar, né? De novo, para me treinar tem que ser prático. Aí eu tenho só uma teoria, existem várias teorias acerca sobre liderança, né? A que eu mais me identifico é que qualquer ambiente de liderança as pessoas vão se inspirar pelas suas atitudes. Então não adianta eu falar sobre empatia e eu não praticar. Perfeito. Né? E aí, se eu falo sobre empatia, obviamente aquele meu sistema, o microecossistema, que pode ser um departamento, pode ser uma organização, né? Eles têm que ter um nível de consciência, né, para entender o que é empatia, porque não adianta, né, cara, o Eduardo de repente pontuou uma coisa e foi incisivo nisso, entendeu? Vou dar um exemplo bacana. Uma vez a gente teve que desligar uma pessoa que estava vinculada diretamente a um projeto da gente, mas ela não era vinculada a gente. Então, cara, como é que eu vou desligar ele? Que tem que desligar a Ana. Entendeu? E aí, como essa pessoa que a gente tinha trazido era a gente, né? Depois a gente se viu, ele estava um pouco chateado. E ele, pô, cara, eu fiquei chateado, porque, pô, quem trouxe você para o projeto e tal. Eu disse, legal, cara. Mas entenda que tem uma série de coisas que a gente vai fazer junto. E hoje ele é um mega parceiro da gente, mega parceiro mesmo. Tipo assim, se eu ligar para ele agora e ele estiver aqui em Fortaleza, ele vai vir ajudar a gente, né, numa competência específica. E eu disse, cara, mas o vínculo não era com a gente. Entendeu? Então, o que é que eu fiz contigo? Eu, sem perceber, eu fiz um exercício de empatia contigo, entendeu? Porque eu disse, cara, se eu preciso manter a parceria e a amizade com aquele cara, entendeu? Mas, cara, a vinculação dele, porque, de novo, a gente precisa ser pragmático, a vinculação dele era com a Ana. Então, a Ana que precisa fazer um aborto dele. Depois eu posso conversar com ele, né? E, cara, quando ele falou isso, ele disse, porra, cara... Edu, eu tava cheio de preconceito, já tinha te mandado para vários lugares. Não tem nenhum problema não, você me mandar para vários lugares. Agora, cara, você entendeu o jogo? Entendeu? Cara, não tenho nada contra você, muito pelo contrário. Mas se a liderança daquele projeto, ela não é nossa, a gente estava parte de um conjunto, o que eu fiz foi só lhe trazer, porque eu achei que você tinha competência. Né? Então a gente às vezes esquece de ter conversas difíceis, né? De ter conversas empáticas. Aí vamos voltar para as conversas empáticas. Quando a gente percebe na prática, a gente começa qualquer projeto, né? Se a gente de fato está afim de fazer conversas empáticas, primeiro, tem que ser nós. Né? Aquilo que a gente sempre fala até nas nossas práticas lá. Cara, comece falando de você, comece se conectando acerca disso. E aí, pessoal, diferente de talvez outras abordagens, é que isso vincula-se dois elementos básicos que vão mudar a perspectiva de qualquer entrega de resultado de projeto. Um é você entender de fato que de repente o que você pensava era outra coisa, isso era um ponto. Ah, mas é isso meio que outras abordagens posso colocar. Show de bola. Mas o que é que a outra conecta e ninguém está fazendo isso? É que se você se conecta de verdade, isso através de exercícios de conversas empáticas ou conversas adultas, né, como tinha um ex-sócio que falava para mim, a gente se conecta de verdade, ou seja, cara, né, eu preciso entender que, por exemplo, o fato de estar aqui compartilhando, né, e construindo um conhecimento, né, com a Ana aqui, faz sentido para vocês, como público dela, por exemplo, para o nosso público lá do Thinkercast. Foi, inclusive, que eu disse para ela, Ana, vamos gravar, mas eu quero republicar esse conteúdo lá nos canais da gente, né, tanto em vídeo como lá no podcast em si, porque eu acredito que é dessas construções que saem essas energias. E elas só nascem de conversas empáticas, né?
E você me perguntou uma segunda coisa que eu não lembro. Como treinar e empatizar no mundo real e quais os ganhos em escala dessa nova postura adotada? Legal. Uma coisa, aí vai da minha experiência como empreendedor e pesquisador e tal, nessa parte de gestão, e do outro lado de começar vamos chamar esse give back com leads e coisas de investimento anjo, sabe? Eu acho que a gente precisa estar muito claro o que é escalar, entendeu? E aí, às vezes, a gente está naquela jornada de escalar da startup, né? Eu vim aqui com estrutura mínima e, de repente, eu cresço muito rápido, né? Quando a gente está falando de trabalhar isso, né? Tem um professor meu da Stanford, que é o professor o Bob Sutton, que ele fala o seguinte: quando a gente espalha notícias sobre boas práticas, elas naturalmente conseguem escalar, né? Ele tem um livro super legal, inclusive, que recomendo vocês, que é Como Escalar Gestão e Excelência, de Estratégia, né? E aí, mas isso acontece de forma lenta, certo? O que é que eu quero dizer? Como está todo mundo aqui sendo consumido por escalar startup, né? As pessoas acham assim, cara, vamos aplicar isso, vamos começar. E amanhã está todo mundo empatizando, todo mundo feliz. Não é assim não, entendeu? Então, isso vão ter ciclos disso. E o que eu acho que uma das estratégias para se escalar isso é quando a gente começa a trabalhar pequenos pontos de multiplicação, né? Então, assim, se de repente as atitudes empáticas que a gente está trabalhando para desenvolver projetos ou no meio da nossa liderança, né? A gente como líder, a gente como liderado e tal, naturalmente aquilo vai se espalhar. Porque muitas vezes, por exemplo, Ana, né? Semana passada mesmo um sócio meu, a gente perguntou, cara, e essa atitude aqui? A primeira coisa que ele me devolveu foi assim, adulto, já empatizou com ela? Entendeu? Olha aí, ó, né? A gente brinca internamente que a gente foi pego sem bandoleira, né? Que faz porque assim, cara, o que ele falou? Né, o Davizão, ele disse, cara, mas a dor é aquilo que tu sempre fala. Disse, então ele voltou para mim, e tudo bem, sem milímetros, entendeu? Não tem nenhum problema. Ou seja, a gente fica não se monitorando, a gente fica se provocando positivamente para dizer, cara, aquela atitude foi porque a pessoa quis? Será que ela está passando por alguma situação, entendeu? E de novo, pessoal, não sou o rei da empatia, mas, cara, eu procuro estabelecer aquilo como prática, que é aqueles 10 segundos, né? Que eu brinco muito lá na imersão, né, cara? Tu ouviu aquilo e tu colocou até na tua pergunta, né, Ana? Quando a gente vai colocar, a gente traz muito preconceito. Então, cara, bota um pouco de preconceito de lado, principalmente quando você for fazer conversas empáticas, entendeu? Né? De, cara, o que é desafio que aquele cliente quer? O que de fato é que as coisas que tipo de resultado eles vão trazer para aquilo, entendeu? Perfeito. E aquilo tem que ser verdadeiro, né? Perfeito. Não adianta ser só somebody love, entendeu? Porque senão eu vou fazer só os mapas. Cara, o cara tem 200 milhões de mapas da empatia e não empatizou com ninguém. É bacana. Desculpa te interromper. Não. Porque o que eu vejo nesse processo é muito puxado por essa cultura de design thinking, sim, né? Uhum. Essa abordagem. Esse processo de empatizar, pelo menos no âmbito do marketing, profissionais de vendas, que é o que eu mais convivo, tem mudado muito a postura das pessoas, sabe? Sim. No marketing, hoje a gente até já conversou, a gente vem do paradigma da venda transacional para o relacional. Sim. E você só consegue construir relações duradouras se for de verdade, se você de fato sentir dor e gerar valor. Sem isso, nem começa a relação. Sim. Né? E eu tenho percebido que o ato de empatizar com clientes, com as personas, trazendo elas para o mundo real, tem transformado também as relações sociais das pessoas, sabe? Total. Porque é impossível isso, poucas vezes eu falo essa palavra, mas é impossível você empatizar na sua vida, né? E não mudar a sua postura, sim, não mudar o seu olhar sobre o mundo, sim, né? A gente às vezes até tem que ter cuidado. Eu brinco com o Pedro e com os meninos lá na empresa, porque a gente acaba empatizando até demais, viu, gente? Era um ponto que eu ia chamar a atenção dele. A gente estava numa reunião aqui, turmas, discutindo uma ação específica de um projeto que a gente vai fazer uma gravação com uma médica, né? Que essa médica acabou de perder um filho por uma doença rara, e a gente, será que é o momento de gravar? Será que ela está disposta a como vamos conduzir essa reunião? Então, um dos pontos altos da reunião foi discutir como conduzir isso. Sim. É ser empático. Sim, né? Então, é a gente entender também, né, que toda ação tem contexto.
E quanto mais empatia tiver nesses contextos, melhor. Mas aí dosar essa empatia também, né, Foi legal tu dar um exemplo, que eu ia dar até um exemplo meu, e não vou dar desse lado, eu vou dar um outro lado, né? Um dia eu estava num determinado evento, né, um congresso brasileiro, com gente até de fora e tal, né? E aí uma pessoa me abordou, né? E tinha um amigo meu que era um dos presidentes desse instituto lá que promove e tal. E aí chegou uma pessoa, me abordou, e eu fui de uma forma, e chegou outra pessoa, abordou, e eu fui de outra forma, né? Quais foram as duas formas? Teve uma pessoa que me abordou, que ela disse, cara, bicho, porra, por que eu vou usar o... Aí começava a pegar uma série de coisas, a gente ia rodar uma imersão no outro dia e tal. E aí, cara, eu não sei se é a experiência, eu não sei se é o olhar aguçado, eu não sei o que é, que aí eu percebo que a pessoa só quer a conexão, ela não quer se conectar, entendeu? E aí, esse meu amigo que é o querido Alencar, né? Ele disse, cara, que doideira foi essa, Edu? A outra pessoa, tu meio que mais ou menos disse, cara, vai ter o meu workshop amanhã, vai lá, entendeu? Etc. Que a gente vai falar sobre isso, né? Mas a outra pessoa, eu fiquei, pessoal, basicamente 1 hora, entendeu? Porque ela veio, pô, cara, eu tô precisando disso, tô numa mudança de carreira e tal. Eu disse, cara, pois tu tá com tempo, então, senta aqui, vamos pedir um café, isso, tu vai fazer assim, papapá. Expliquei tudo que ela tinha que fazer da perspectiva disso, né? E fui provocando e tal. Então foi uma mentoria ali, né? Naquela perspectiva, porque mentoria, muita gente também confunde, né? Mentoria base de você ter um repertório. Que é de 2 formas, né? Experiência e conteúdo. Se você tiver só experiência e conteúdo, você não vai ser um mentor, né? Você vai ser um professor. Se você tiver experiência de prática e conteúdo, você vai ser um mentor, né? E aí, fui colocar e o Alencar olhou para mim e disse, Edu, que negócio é esse, cara? As 2 pessoas pediram, né, pessoal? Era basicamente o mesmo tipo de informação. Uma tu se sentou e vamos pro play, a outra tu meio colocou. Então, assim, a gente vai começando a trabalhar aqui o ponto no final do dia, se eu olhar, só são prismas do teu exemplo, né? Em quem é que só quer conexão e quem quer se conectar, entendeu? Porque se você quer se conectar, a gente quer construir coisa junto, entendeu? Quem não entender esse jogo, pessoal, não estou dizendo de novo, não estou sendo romântico, não vou ser o Mahatma Gandhi, não tem nada a ver com isso não, mas eu estou entendendo que a gente já está num cenário vivendo que a gente só constrói coisa junto, né? A chamada coopetição, várias leituras, várias linhas aí de como a gente determinar isso, né? Mas eu gosto sempre de trabalhar do que eu chamo de corrente do bem, ou seja, cara, se a gente está aqui compartilhando um conteúdo e uma pessoa fez sentido, show de bola, né? Porque quando tu falou do escalar, sempre ativa no meu cérebro esse preconceito, né? Nem tudo é escalável. E tudo bem, entendeu? A FWK, por exemplo, a gente é boutique. Obviamente a gente deu uma crescida enorme com o desafio que na pandemia a gente aproveitou, perdeu muito contrato, né? Se capitalizou, fez capital de terceiro para não nevar ninguém, né, etc. E fez muito experimento e muito teste. Então, assim, ninguém está crescendo por conta do nada. Cara, a gente estava ali, né? Cara, tava na pandemia a gente estabilizou a galera, os clientes da gente que de fato estavam conectados com a gente ficaram, entendeu? E eu disse, não, galera, eu preciso de tranquilidade mental de todo mundo e tal, e todo mundo se conectou. Cara, a gente saiu do outro lado. Então, obviamente, a gente saiu do outro lado, né? Crescendo X%, multiplicando X vezes, etc. Mas por quê? A gente plantou, entendeu? Então, a gente se reuniu na perspectiva enquanto time, né? E, cara, saiu do outro lado. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo de um filme, não sei se você já assistiu, Ana, e o pessoal que está nos ouvindo, que é o 300, né? Que é lá os 300 de Esparta, né? Então, assim, a gente gosta de trabalhar muito essa questão da unidade, né? Sempre quando eles vão, né? E, de novo, eu não estou falando de guerra e tal, certo? Só para não dar polêmica. Eu estou falando de uma questão de visão estratégica e de time, ou seja, as pessoas estão ali com um propósito... Total. Estratégia nasceu de igreja, militar, etc, né? E aí, se você está numa perspectiva de um propósito específico, que era naquele propósito, proteger as famílias e tal, né? E você tem uma estratégia de batalhar organizada, etc., né? Podem ser 300 contra 30 mil, você vai conseguir vencer. Obviamente, né, pegando o exemplo do 300, vão ter sempre os carinhas lá que vão querer derrubar a gente, etc. E aí, assim, não desistam, né? Segundo a Universidade de Yale, os humanos, a maioria são bons, né? 89% das pessoas são pelo menos bons, segundo o laboratório lá de neurociência dele. Eu acredito nesse 89, né? Massa.
Eu também, viu, galera? É por isso que a gente está aqui. Edu, tem algum caso específico do portfólio da FWK que marcou aí na memória e no coração, em que a empatia tenha gerado ganhos em escala exponenciais? Sim, sim. Tem um caso que eu tenho que estar muito cuidado até para não expor que cliente é esse. Um cliente do segmento de varejo, né? Que nos procurou, a gente estava numa jornada, né? Junto com ele, de novo. Não é algo pontual, galera. É muito importante, algo pontual. Pode dar resultado? Pode. Mas teve um cliente que procurou a gente, especificamente lá dentro de uma jornada, que ele estava com um desafio, estão no Brasil todinho, e eles estavam com o desafio de mudar a tecnologia do sistema de ponto de venda, né? Do sistema PDV. E aí, pô, a gente reuniu, trouxe pessoal de várias cidades para a gente não fazer vários, né? Reuniu a equipe multidisciplinar, toda aquela questão lá e rodou um Project Sprint lá durante os 3 dias. E aí, pessoal, o que a gente descobriu? Né? O que a gente descobriu? Essas pessoas, que é importante dizer, não é mérito nosso, né? É mérito daquele conjunto. Ah, pode ser mérito do método e tal. Cara, tem um 0% de problema em admitir isso. Mas, assim, é o conjunto, né? O conjunto daquelas histórias. E aí, o que aconteceu, pessoal? Aí eu vou dar, na verdade, 2 respostas em uma. Vou te responder o que tu não perguntou e responder o que tu perguntou. Quando a gente sai do outro lado lá, né, com a perspectiva de soluções de problema, né, obviamente saiu uma nova proposta de sistema PDV. Mas, por exemplo, a gente descobriu, empatizando, né, que um grande problema era que as pessoas tinham uma experiência ruim de troca de produtos. Entendeu? Então, elas tinham uma experiência ruim de troca de produtos que, na verdade, se você culmina, né, em qualquer sistema varejista, seja ele de que segmento for, né, ele vai impactar ali na hora do caixa, porque geralmente, cara, se você trocar, né, vai ter que... Ou um gift card, né? Gift card é muito nos Estados Unidos. Aqui a galera bota um problema para você trocar as coisas. E aí, a gente fez um cálculo durante essa jornada. Né? Se a gente pegasse, a gente mensurou lá em alguns, e tinha o pessoal das próprias unidades, né? Que era uma média de 40 minutos para trocar um produto. E a gente fez várias simulações, a gente chegou em 7 minutos. Eu disse, cara, esquece, 7 minutos a diretoria não vai aceitar, não. Vamos botar que faz uns 15 e tal. Por quê? Porque aquela questão, pessoal, da empatia junto com a multidisciplinaridade, né? Ali tinha gente de TI, gente financeira, etc. Então, cara, tem algum problema de TI? Não. De financeiro? Não. Ah, mas eu pensei que não podia trocar porque tinha um problema na Secretaria de Fazenda. Não, cara, não tem. Porque a gente mudou o sistema. Então, quer dizer, dentro daquele microecossistema, se tomou uma decisão acerca disso. E aí, quando a gente chegou numa conta em botar em, sei lá, 40% de todos os pontos lá, né, de todas as unidades que elas tinham no Brasil, a gente economizava uma folha de pagamento dela. Então, vou só pedir para vocês calcularem aí por baixo com o salário mínimo, né? Eles têm 23 mil funcionários. Entendeu? E aí, legal, né? Bacana, porra. O time bacana, a galera bacana. Trouxemos para apresentar pro pessoal, né? No final. E aí o cara disse, pô, eu confesso que eu tô um pouco decepcionado. Aí eu fiquei, oxe, por quê? Não, porque eu queria um novo sistema PDV, né? E eu disse, cara, tu tá estragando o resultado, você tá sobrando dinheiro, porque você tá sobrando dinheiro, me manda, né? Entendeu? Porque, de novo, eu tô pedindo pra vocês fazerem, obviamente a conta não é essa, faz 23 mil versus o salário mínimo. Vê quanto é que dá pra economizar. Mas por quê, pessoal? Aí por isso que eu brinquei com a Ana, que eu respondendo de forma pragmática um case, mas será que a gente está preparado para isso? Entendeu? Porque se vocês trouxessem aquelas pessoas, cara, ela diz, pô, isso aqui, que legal, cara, é isso que eu sempre queria fazer. Pô, entendeu? Do outro lado da pessoal que estava, às vezes, no escritório, da pessoal, de novo, não tô renegando, faz parte do jogo, né? De trazer os caras que estão lá e entender, cara, a dor dessa pessoa da Ana que está lá na ponta, né? Como gestora de uma unidade, né? Né? De uma operação de venda numa ponta, cara, ela tem um conjunto de dores que às vezes eu nem sei, entendeu? E eu tô lá só, faz um processo tal, faz uma parada tal, faz um negócio tal, entendeu? E nunca eu fiz essa questão. Então, foi um exemplo, tem vários, mas esse exemplo ficou muito, muito, muito pragmático, por quê? O resultado de fato aconteceu, né? Eles colocaram na esteira de projetos. E só para piorar um pouquinho, certo, pessoal? Na teoria não precisava nem de investimento. Porque tem a equipe de TI, tinha um negócio, era só priorizar esse projeto e executar. Né? E o outro projeto seria alguns milhões de reais e tal. Perfeito. Então, assim, o que nos leva a questionar, que é a resposta que eu disse que tu não perguntou, né? Assim, cara, será se estamos organizacionalmente preparados para isso? Entendeu? Porque uma das coisas que às vezes
eu falo muito, né, que não que processos e ferramentas não sejam importantes, mas o problema é que, cara, desde o Manifesto Ágil, já faz aí, né, 20, 25 anos, a gente vem batendo nessa tecla. E agora, mais que noto isso, mas você pega, por exemplo, as organizações querendo utilizar-se de agilidade, que elas estão muito mais preocupadas. Se você está fazendo uma planning, se você está fazendo, entendeu? Se está um roadmap legal, etc., do que com a entrega. Cara, tá aqui a entrega, que a gente materializou é isso, que as pessoas precisam é isso, entendeu? E a gente fica nessa dicotomia, né? É isso mesmo. Uau, né, turma? Vocês estão vendo aí, né? Olha, fiquem ligados das próximas turmas aí do Project Fan, que vale muito a pena. Ficou Jabá e a próxima turma lá em Montes Claros, em São Paulo, em São Luís e em Lisboa. A gente vai fazer a primeira turma aí. Ganhando o mundo. Agora em Lisboa. Muito bem, né? Ora, pois. Ora, pois. Tem que ter cuidado com as palavras lá, né? Que a coisa... A gente pensa... Tem que enfatizar. Tem até uma piada aqui, se tu me permite, legal. Não piada... sobre o povo português, pelo contrário, né, são pessoas super receptivos, mas eu fui fazer o primeiro evento, minha primeira palestra nacional lá, e eu, cara, palestra, tal. Aí eu falando de segmentos, alguns segmentos eu chamando de varejo. Varejo, ninguém entendia, varejo, ninguém entendia. E aí chegou um senhor de paletó lá, um evento que era tipo essa empresa atua em 20 países, era um evento que estava para 150 pessoas físicas e transmitido, né? Foi antes da pandemia, 2019. E aí chegou um senhor, né? Um executivo aqui, mais blazer, ele disse, mas Eduardo, eu acho que você, né? As pessoas não estão a entender, é retalho, tal. Aí eu peguei e fiz um negócio, né? Meu lado cearense. Comecei você pode ser meu tradutor e ajudante? Posso. Aí, tudo eu pedia pro cara, né? Aí teve um exemplo que eu fui usar, cara, demiti o cara. Aí todo mundo riu. Eu achei, cara, tô arrasando. Sabe quem era o cara? O vice-presidente. Né? Depois ele foi conversar, o cara, não, vamos chamar aqui, muito obrigado. Muito obrigado e tal. Mas, cara, ele foi uma situação, um cara assim, sensacional, legal, o cara da BCG legal. E tal. Que aí, só para fechar, né, o como é engraçado, eu chamo isso de comédia corporativa. A gente estava conversando depois do evento e tal. Eles, Edu, cara, vamos tentar desenhar, né, um problema. E foi literalmente ali no final, veio a pandemia. E a gente tá retomando aqui umas conversas agora. E aí ele disse, cara, para mim é muito confortável, Ana, eu achei muito legal que ele falou isso, né? É muito confortável operar no modelo comando e controle. Entendeu? Cara, faz uma parada aí, Ana, se der problema, né? Você bota a culpa em mim, porque eu que mandei, entendeu? E aí eu tô com essa dificuldade. Aí, pessoal, parece piada pronta, mas não é. Na hora que ele termina de literalmente falar isso, né? Depois fizeram um happy hour, eles estão numa estratégia, pessoal, uma grande organização, né? Faturam 1 bi de euros e tal. E aí, de novo, não é a escala de um startup, né? A curva é menos acentuada, né? E aí chegou uma senhora lá, acho que era gerente de projeto, uma moça, e perguntou, eu posso chamar todo mundo? Entendeu? Ou seja, aí ele respondeu, eu disse que não podia, entendeu? Querendo colocar um input, ou seja, aí ele falou, olha ali, Edu, como é confortável, entendeu? Do sistema de comando e controle. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? A galera tem uma oportunidade pra caramba disso. Quem quer entrar nesse mercado, se capacite, né? E sente competente, porque o que acontece no mercado é que enquanto a gente, cara, eu tô vindo de morar 2 meses no Vale, esqueci de bater todas as fotos que a galera batia, né? Na frente do Facebook e tal. E aí, por exemplo, né? Porque eu sou aluno da Stanford lá de inovação e empreendedorismo, né? E da Berkeley, inclusive, tem que entregar os meus exercícios, senão eles não vão me dar no certificado, que ficou o modelo online até o final do mês agora. Né? E, obviamente, viver a experiência, abrir a empresa, a gente lá no Vale e tal. E o que o Vale mais me ensinou sobre essas questões é que, assim, essa experiência de morar fora é que, assim, os Estados Unidos tem o seu valor, etc., mas se a gente olhar de volta para o Brasil tem um conjunto de oportunidades que a gente não está aproveitando, né? Eu tive uma oportunidade muito legal, Ana, não sei se a gente está fugindo do foco, mas vamos embora. O pessoal da SAP, eu faço parte de um grupo, né? SAP, para quem não conhece, é a maior empresa de software de RP, né? Sistema de gestão do mundo. Eles, na época eu estava formando o Shark e tal, eles fizeram um evento lá que eu fui palestrar. Ele, cara, algum de vocês quer alguma mentoria e tal, né? Tinha a Camila e tal, eu me identificava muito com o Caíto. E aí eu fiquei lá 1 hora dizendo o que é, né? Cara, na época era framework, né?
Cara, quero escalar ela, quero pensar em... E o Caíto disse um negócio super legal para mim. Ele disse assim, Edu, cara, é muito legal dizer que a Chili Beans está fora, que está lá em Nova York e tal, mas, cara, olha para dentro. Às vezes no Brasil, né, tem muito mercado. E aí, se a gente pegar o mercado das próprias startups, né, pelo menos até os últimos números que eu me lembro, né? Posso estar errado, certo, pessoal? Segundo mercado do Instagram, segundo mercado do Uber, né? Etc. Então tem uma série de empresas aí gigantescas, né? Chamadas unicórnios. E, cara, o mercado é aqui, então, né? Por que a gente não tem um ecossistema com isso? Porque a gente tem que evoluir, né? Muito ainda esse cenário de fazer as coisas junto. Que nos Estados Unidos já é um modelo que meio pronto, é até playbook. Cara, junta eu e a Ana e vamos embora. Até puxando, assim, mais um pouquinho sardinha para nossa área, né? Tem a matriz de mercados e produtos que é importante a gente usar, né? Não tá só lá no livro do Kotler, sim. É importante a gente usar, fazer análises, né? Não é só o que a gente acha, o que a gente sente na tomada de decisão. É o que é, né? A gente precisa ler dados, analisar dados. A empatia nos ajuda muito a ter esses dados, né? E a desenvolver um olhar mais amplo para os dados. Mas os dados continuam a ser necessários, a existirem. A empatia, eu sempre digo, Edu, que a empatia nos ajuda a fazer a pergunta certa. Boa. Né? Boa. E é esse o caminho. Mas os números vão estar lá e a gente vai precisar analisar. Sempre. Agora, falar sobre empatia, sobre empatizar, Edu, é quase que impossível também não desenvolver um novo olhar sobre o negócio, sobre impacto social, sobre tudo isso. Então, aproveitando que a gente está aqui no habitat de inovação do Senai, onde funciona o LIS, né, o Laboratório de Impacto Social aí da FWK, fala um pouquinho aí sobre o LIS, né? E todo esse processo do empatizar, chegando, se a gente fosse colocar numa escala de maturidade, né? No nível mais alto, que é da gente ter essa consciência do nosso papel no mundo. Né, e de puxar esse impacto positivo, não só jogando nas costas do governo, na conta dos outros, mas trazendo também para a gente o que a gente pode fazer, né? E transformar o que sempre foi assim. Legal. O LIS, né, que a gente já tentou que ele fosse um instituto vinculado à FWK, que fosse o quê? Hoje ele é uma UBU, né, ele é a unidade de negócio da FWK. Eu tenho que contar um pouco da minha história, depois um pouco da história do LIS, né. A minha mãe sempre, né, tinha uma prática de sempre ajudar as pessoas, né. Lá em Sobral tinha um cara que toda vida passava determinado horário, ela fazia lá, literalmente, né, enfim, se fosse nos Estados Unidos, talvez a gente fosse preso, né, ela pegava ali, sei lá, as comidas que a gente não comeu, fazia uma espécie de quentinha, uma marmitinha e entregava lá para um conjunto de pessoas. Então, essa prática da mãe e outras coisas, né, sempre me vincularam a essa questão, mas era uma questão assistencialista, né. Aí você começa a estudar, empreender, etc. E aí quando eu começava a olhar e me encontrei empreendendo, né, todo empreendedor ele fala assim, cara, no dia que eu chegar lá, eu vou ajudar a galera, né. Como eu não cheguei lá e tá longe, eu disse, cara, ou eu faço isso antes de chegar lá, entendeu? Porque as coisas estão acontecendo hoje, né? E aí veio muito uma jornada de eu ter construído a minha carreira, né, de gestor antes de empreender no privado, mas muito no público, ou muito no híbrido ali, né, como na Unesco e tal. E aí quando eu vim pro mercado privado, né, eu disse, cara, eu preciso construir alguma coisa. E aí nessa jornada, quando o Luiz nasceu, ele nasceu de uma conexão que eu tive particularmente com o Zezé, que é o presidente hoje da CUFA aí, né? Ele era o presidente da CUFA Ceará. A gente se conheceu numa entrevista, né? E aí é aquela história, duas figuras completamente diferentes, né? Ele brinca comigo, cara, eu com cara de olho azul, playboy, etc, né? Ele um ex-lavador, etc, como é que junta essas histórias. Mas quando a gente olhava as visões sobre o mundo e tal, ele trazia um lado muito pragmático, que, cara, as comunidades não são coitados, eles são protagonistas, né? E eu trazia um outro lado, assim, disse, cara, essa galera precisa entender que esse modelo que a gente está fazendo transformação aqui serve para essa galera aqui, né? E isso a gente hackeava esse negócio do governo, etc e tal. E aí quando a gente foi começando a aprofundar, né, direcionando aqui sobre o LIS, a gente olhava, né, a experiência que eu tinha lá no 1.0, a gente olhava os Zezé vendo lá um do 3.0, que era ONGs e tal, e aqui governo, né? E eu tava no 2.0, que é, cara, me dá um serviço que eu te dou nota fiscal, tu me pague, etc, né?
E aí foi quando eu entendi que tinha literalmente um 2,5, né? Que é os negócios de impacto. Ou seja, cara, é possível você construir uma relação de impacto, né, com aquelas comunidades que impactem verdadeiramente e que você ganhe dinheiro com isso sem nenhum problema, né, como um ecossistema. Obviamente, em outro olhar. E aí, o que acontece? Né? O LIS começou lá em 2017, a gente está materializando a primeira unidade aqui, né, com essa parceria legal do Habitat. Por quê? Porque o Habitat tem toda uma estrutura de labs, né, cara? Aqui embaixo, a própria estrutura aqui do nosso estúdio que a gente está gravando aqui, né? E do outro lado, a gente começou a perceber, antes na FWK é signatária dos desafios globais da ONU, né? Eu estou até com um botão aqui das ODS, etc. Então, assim, até quando a gente foi aprovado e foi para o onboard, tem um negócio super legal que o cara disse assim, e aí, cara, todo mundo preocupado, né? Todos os executivos, ou donos de empresa. Não, e aí, como é que... Não, entenda o seguinte, se vocês forem aprovados, a gente já pesquisou sobre vocês, etc. Vocês já estão contribuindo. Aí eu, tá certo, porque eu pensei que eu ainda... Entendeu? Porque isso tem que ser natural, que eu vou tangibilizar num exemplo que eu lembrei até de ontem, né? Muitas vezes a gente está acostumado a fazer as coisas por um incentivo ou por uma regulamentação, etc. Por exemplo, lá no 29 Minutos, que é o canal da gente lá, né, um programa da gente dentro do canal da gente do YouTube, a gente, quando começou o 29 Minutos, né, mas depois a gente foi repensar, empatizar exatamente com o público, né, e disse, cara, a gente precisa trazer alguém de Libras para fazer uma tradução, para não sei o que, etc. Né? E aí, obviamente, isso tem um estímulo, porque a minha filha ela tem 100% de perca de audição de um lado. Né? Óbvio, tudo tem um estímulo, ninguém faz alguma coisa por algo, né? Mas tem também a questão do propósito. Mas por que eu estou chamando a atenção sobre isso? É para dar um exemplo muito simples e aí depois eu volto para o Liz. Quando a gente foi conversar com o professor Jerry, ele queria, ela foi conversar com ele, ela disse, não, mas eu queria entender, eu quero conversar com o CEO de vocês. Aí beleza, o professor tal, a gente conversou, aí a primeira pergunta que ele me fez, ele disse, cara, ninguém bateu na porta de vocês pedindo isso, né? Aí eu disse, não, cara, a gente faz isso porque eu acho que tem sentido. Entendeu? Vamos negociar. E ele ficava, mas calma aí, cara. Eu disse, cara, a gente... Não, e vocês têm alguma audiência, né? Sei lá, de alguém, né? Que a gente vai conseguir. Eu disse, cara, eu não sei, mas se a gente está lançando, certamente a gente está abrindo uma porta e tal. E o que eu fico legal, eu fico olhando do outro lado, né? Isso a gente fez porque é do nosso DNA. E aí, quando a gente entendeu o LIS, né? A gente entendeu com 2 viés. Que se a gente pegar a abordagem de tudo que a gente está fazendo, que é uma desconstrução que a própria comunidade nos projetos que a gente já fez deu, pessoal, é assim, a gente constrói iniciativas de impacto social, né, que na verdade é a iniciativa de inovação social, a partir da comunidade. Aí os caras, oxe, como assim? Né? Vocês não estão trazendo nada novo? Eu disse, não, cara, qual é o teu contexto? Tu vai ajudar a construir comigo, entendeu? A gente vai te jogar numa jornada de impulsionamento, mas depois, cara, é por você. Porque também a gente precisa ser acontável. E aí a gente constrói 2 modelos, né? O modelo de pop construir uma inovação social, né? Sempre, cara, copiei a inovação social que eu vi lá na África. Legal, cara, na África é um contexto, no Brasil é outro, no Ceará é um contexto, em São Paulo é outro, entendeu? Em Fortaleza, em cada comunidade é um contexto, entendeu? Contexto. Né? Então, assim, o LIS, ele nasce exatamente dessa parceria com a CUFA, né? Porque quando a gente olha o olhar da CUFA e todo o know-how dele, olhando esse entendimento de comunidade e, sem falta de modéstia, todo o know-how e o conhecimento da gente de transformação. Né? Então, a gente junta aqui no lugar de transformação organizacional e de resultado, né? A gente transforma, de fato, né? O que a gente fala do LIS, né? Do impulsionar ideias e transformar pessoas, né? Entendeu? Então, o LIS vem com esse objetivo da gente olhar e trazer contexto da comunidade e das corporações, porque do outro lado, muitas vezes, né, e de novo, com todo respeito, né, que a maioria dos projetos de responsabilidade social nas organizações, né, e aí tem toda uma estratégia da gente estar em comitês, estar em conselhos, etc., né, o próprio tema do ESG, né, o do ESG, né, que é o Environment, Social e Governance, né, ou seja, eu trabalhar o meio ambiente, que o meio ambiente tem nada a ver com árvores e tal, é outro contexto que está conversando até sobre isso, né? É importante a gente entender o que é sustentabilidade. E trabalhar modelos de governança, né? E quando a gente traz esse tema, por mais que esse tema está quente, aí você diz, você está surfando a onda. Não, cara, volta 10 casas. O LIS existe desde 2017. Né? A gente está conseguindo materializar, porque como um verdadeiro lab agora, né, nesse modelo, fisicamente, e simplesmente por um conforto da gente.
Isso funcionou no meio da pandemia, a gente impactou 400 famílias de mulheres solteiras, entendeu? Que não são atendidas por, pasmem, né? Ainda tem uma galera não sendo atendida por projetos sociais, Muita entendeu? gente Ainda mesmo. tem uma galera sobre isso, né? Então o LIS, ele trabalha esses dois pilares, né? A gente trabalha jornadas que a gente chama de inovação, né, social, né? E outro pilar que é de educação empreendedora, né? Então, cara, como é que... Porque uma coisa é a gente lá, por exemplo, quando a gente vai montar hubs, quando a gente vai montar uma estratégia com o cliente, quando a gente vai investir, quando chega pessoas para a gente desenvolver um negócio, né? Você vai trabalhar um olhar bem diferente do modelo, da abordagem, etc., na própria imersão do Project Think. Quando você vai numa comunidade, pessoal, os desafios são outros, né? Por exemplo, a gente teve situações que a gente fez esses protótipos durante essa jornada. Por exemplo, com o Senac São Paulo, tinha um professor lá, que era o professor Jorge, né? Cara, super legal ele. E ele levou lá pra gente conversar com os alunos e eu disse, cara, beleza, ó, cara, nem todo mundo aqui vai ser uma sala Alex Atala, né? Que era o pessoal de gastronomia. Mas, bicho, nas comunidades aqui ao redor, nas comunidades que vocês vivem, será que a gente não consegue transformar? E aí o resto você já imaginou o que é a história, né? Porque o cara, às vezes, vai olhar um pequeno self-service, né? Ou uma comida aquilo, né? Depende de vocês, de onde é que você está ouvindo. E o cara transformar aquilo, isso é uma transformação. Entendeu? Total. Porque às vezes a dificuldade que a gente tem, às vezes, na própria FWK, pessoal, e aí é um feedback super positivo que a gente tem de cliente, né? E às vezes tem cliente que não faz sentido e tudo bem. Aqueles, caraca, inovação não é usar tecnologia, entendeu? Porque as pessoas às vezes pensam que inovação é sair os drones voando e etc. E quando a Ana chegou ali na sala do Liz, eu estava testando, obviamente, né? O óculos, eu estava testando um ambiente de simulação virtual. Viajando, né? Realidade virtual. E eu cheguei, pá! A Ana chegou, você estava viajando, né? E às vezes a materialização disso é isso, né? A gente está falando de metaverso, entendeu? Mas o Liz vem com esse propósito muito claro, assim, de trabalhar e impulsionar projetos de impacto social, né? Então não é um projeto social, é projetos 2,5, né? E juntando essas expertise, né? Expertise mesmo, porque tem expertise lá da CUF, tem expertise lá nosso, né? E a gente juntar isso de uma forma empática, né? Isso. Entendeu? De uma forma de entender que, cara, as coisas precisam acontecer e a gente precisa, como diz o Nassim Taleb, né? É o do skin the game, né? A gente precisa botar a nossa pele em jogo aí para poder as coisas acontecerem. Fazer a diferença, né? Não só gerando emprego, renda, impostos, mas também no impacto que a gente causa na comunidade. Sim. Nós somos só uma gotinha do oceano, como diz a Madre Teresa de Calcutá, mas o oceano seria menor se nós não tivéssemos essa gotinha, né? Lá na Album 3, a gente, além de trabalhar também nessa questão de inteligência criativa, muito com o terceiro setor, com as Cs, né? Já na perspectiva de dentro dessas associações cooperativas e grupos informais, despertar negócios, né? Como spin-offs, mapear vocações e despertar isso também como fonte de receita. A gente tem alguns projetos nossos na pandemia. A gente criou um curso que era o Marketing Inteligente para Todos. A gente percebeu que estava todo mundo meio perdido. E aí esse curso teve uma adesão fantástica, né? Inclusive, teve uma moça que ela era deficiente, né? Auditiva. Ela tinha essa deficiência e ela trouxe o tradutor dela. Eu me senti tão constrangida com aquilo, Edu, que depois desse dia eu não faço mais se não tiver Libras. Claro. Né? Porque a gente não tem controle do alcance das coisas. Não tem. E esse curso... quanto potencializou, né? Exato. E esse curso, a gente sempre arrecada, né, uma grana e essa grana vai para alguma instituição. Legal. E a gente conseguiu, né, não só essas questões de cestas básicas, né, de levar alimento, mas se conectar com comunidades que a gente ainda não tinha se conectado, né, com a transformação através das artes que o CP Vive faz lá na Calcaia. O pessoal do Beco, da Favela do Inferninho, né, tem um projeto que é o Pensando Bem, que era a Favela do Inferninho, agora é o Beco do Céu, viu? Legal. Então você vê, é uma meninada. E a gente fez uma ponte dessa meninada com a Rede Entrelaçados, que tem o IDT, né, que está saindo uma juventude ali já se preparando para entrada no mercado de trabalho, outros para empreender. Então, assim, que massa! Eu acho que a gente pode sim, não tem problema nenhum a gente ganhar dinheiro, a gente pode e deve,
A gente estuda e trabalha para isso, mas quando tem impacto, o sabor é diferente, sim, né, sim, Edu? sim, sim. Não é à toa. E a gente não tem que ser romântico, né? O mundo, ele é capitalista, né? Isso também não tem nenhum problema. Eu não vou entrar no mérito se é melhor socialismo e tal, tal, tal. Tem outro podcast. Era, exatamente. Talvez que a gente nem acabasse, né? E aí é o contexto. Cara, se o contexto é esse, como é que eu posso mudar? E aí vira tudo para nossa primeira pergunta. Eu preciso mudar a partir de mim, né? Isso. Entendeu? Então não adianta a gente estar aqui falando de empatia e de repente alguém do meu time está do meu lado aqui, está precisando, né? Como graças a Deus hoje eu tenho condição de ter uma abertura, por exemplo. Não vou compartilhar o caso em si, né? Por uma questão de ambiente de segurança psicológica, né? Mas, por exemplo, cara, eu estava lá no Vale e me procurou uma pessoa do time que ela me procurou por uma ajuda que, na teoria, você teria que procurar o melhor amigo. Entendeu? E ela me procurou um dia antes do meu aniversário, né? E eu disse, cara, eu já ia falar o nome dela. Né? Ainda bem que eu nem falei, nem nada. Eu disse, ó, fulano, cara, isso daqui é o de menos, cara. A gente vai conseguir fazer essa coisa. Faça o negócio, vamos embora. Como diz lá nos Estados Unidos, né? Go ahead. Né? Vamos fazer essa parada. E eu disse, ó, eu queria te agradecer porque tu teve o melhor presente. Ela, pô, mas não é porque envolve esforço, né? Grana e outras coisas. E eu disse, o problema não é esse. O problema é que, assim, a liberdade que eu te dei, né? E aí vem uma desconstrução. De novo, não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou errado. Posso vir daqui a 2 meses, daqui a 1 ano e dizer que tudo está errado e tudo bem também. Porque se o Edu for o mesmo Edu daqui a 2 anos, daqui a 1 ano não tem sentido, né? Mas que a oportunidade que ela me deu de eu ter um ambiente que ela tenha liberdade de trazer uma parada que era intimamente pessoal, né, da família, e que eu tenha a oportunidade de ajudar, cara, entendeu? Massa. Então, assim, são situações que isso, né, aí vem a história do escalar. Eu não sei o quanto escala, sabe, Ana? E aí vem no modelo que eu sempre brincava, assim, que todo mundo olhava, e engraçado que essas pessoas nunca eram clientes e nem parceiros, né? Elas diziam, cara, teu negócio não vai escalar, teu negócio vai escalar. Aí hoje, quando eu cheguei nos Estados Unidos mostrando pra galera lá em Austin ou lá em São Francisco, né? Cara, a gente tá desenhando aqui, a gente tá escalando assim. Aí o cara, caraca, você tá conseguindo escalar a consultoria? Pô, eu tenho interesse em participar, não sei o quê. Aí quer dizer, porque ele tá olhando com um olhar sem preconceito, ele tá olhando, cara, que é o que você falou, né? Ele tá empatizando com base nos dados. Ei, meu amigo, você trouxe isso. Ah, mas não sei o que, não te interessa, entendeu? O cara tá olhando num olhar de mergulhar contigo, e às vezes a gente fica num olhar de julgamento. Ah, mas não, ninguém tá fazendo isso. Opa, se ninguém tá fazendo isso, cara, é uma baita oportunidade de fazer, né? E é isso. Show. É sobre isso, Brasil, né? Então, assim, estamos chegando ao final. Nem sei quanto tempo foi. Era para ser 20 minutos, eu acho que vai ser muito mais aqui. Graças a Deus, né? Muito conteúdo aqui bacana. Esse cara incrível que é o Edu Freire. Gravem esse nome, viu? Gravem esse nome. Edu, qual mensagem final você deixa aí para a turma empatizar para inovar? Legal. Eu gosto muito de 2 frases, né? Os 2 são professores, né? Um cara que é no Brasil, ele é renegado, e outro que olhando nesse tema aí do Design Thinking, que é professor da Stanford, é um cara aclamado, né, digamos. O David Keller, que é esse cara que fundou lá The School, né? Que é a escola que basicamente ajudou lá nos últimos 15 anos a divulgar, né? O Design Thinking não nasceu na Stanford, certo? Depois você pesquisa aí ou vai fazer o Project Think. Ele fala uma frase que eu gosto bastante, assim, eu vou falar, obviamente, uma tradução livre, certo, pessoal? Ele diz assim, recompense o erro, né, e o sucesso igualmente, mas punam a inatividade, entendeu? E a inatividade, ela só vem se você não empatiza, entendeu? Então, assim, se a gente cara, tem um problema, né, e aí a Ana não tomou uma decisão sobre aquilo, caraca, bicho, que negócio é esse, entendeu? Mas, cara, se a Ana tentou e acertou, cara, massa. Se a Ana tentou e errou, né? E é a história dos novos erros, cara, Ana, beleza. O que é que faltou aqui? Pô, errou, mas vamos aprender e vamos pra cima, porque você tá se movendo, né? E aí, do outro lado, pra mim, eu brinco com ele, que ele é o meu tio, né? Que é o Paulo Freire. que ele tem uma frase que eu gosto pra caramba, né? Inclusive, às vezes aqui eu encerro, aqui eu encerro lá no Project Think, às vezes, né? Que ele fala assim, não há saber mais ou há saber menos, né? Aos saberes diferentes, né? E eu acho que essa mistura, né, dessa junção do que o David provocou, da gente trabalhar em atividade, a gente vê uma oportunidade e de repente não colocar, né? E o gatilho para a gente fazer isso é a empatia. E do outro lado é o Paulo Freire que fala desse misturar o caldo, né?
da gente andar menos com crachás, etc. E, de fato, construir as coisas juntos. Esses são os recados que eu deixo para você. Que top, galerinha! Agradecendo a essa figura incrível, mais uma vez, Edu Freire, ter topado aí. Show, vamos embora. Mandar um abraço também para a galera da FWK, né? Que é uma turma que tem um fit cultural aí invejável, viu, gente? É uma galera muito massa, dá vontade de sair, nem que seja para tomar uma cerveja com esse povo, né? Show. No sextou. A turma do Liz... Até porque a gente tem uma frase minha, né? Eu nunca fechei ainda negócio, e aí tô aberto, certo? Eu brinco com a frase, é só uma brincadeira, né? Que eu disse que eu nunca, lá em São Paulo eu aprendi que a gente nunca faz negócio bebendo leite, né? A gente sempre vai tomando alguma cervejinha. Bom, faz sentido, né? Mas aí é outro podcast só sobre isso, inclusive, viu? Turma aí das cervejarias que quiserem patrocinar, né? Tá aceitando, né? Uma conversa. Mas voltando pra cá, agradecer também a turma do Liz, né? Sim. Que faz parte da FWK, em especial ao Marcelo, que deu um pulo aqui, deu um abraço na gente, pessoa incrível. E a galera do Habitat de Inovação aqui do Senai, que gentilmente cedeu esse espaço, uma estrutura incrível. Venham gravar os podcasts de vocês aqui também. Isso. Venham conhecer aqui. Um abraço na Camila, no Matheus e no Flávio, grande Flávio, que nos ajudou aqui. Um abraço aqui o Pedro, meu irmão, meu sócio, meu grande incentivador da vida, e toda a turma aí da Ubuntu 3 Inteligência Criativa que nos apoia, né? Um forte abraço em cada um de vocês e até o próximo Ubuntu 3 Cast e também agora Finkercast, é tudo junto e misturado, vamos nessa, vamos fazer acontecer. Um abração, até mais. Até mais, tudo de bom.